Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, com muito prazer, muita satisfação. Vamos para mais uma aula, uma aula bastante específica. Nessa aula, nós iremos trabalhar a Lei Complementar 1310 de 2017, uma legislação específica lá do Estado de São Paulo. Professor, qual que é o trabalho dessa lei, O trabalho dessa lei, ela é muito simples, Ela vai alterar um dispositivo, da Lei 10.261 de 68, Então, ele vai alterar esse dispositivo, apenas um dispositivo, ou seja, para ser não termos mais exatos, vai acrescentar o artigo 68A, que é para missão, estudos aí no exterior, a parte vai possibilitar o afastamento dos servidores. Bacana? Então, assunto bastante específico aí, Lei 1310, Professor, o que é importante? Cara, tudo que diz respeito à alteração da Lei 10.261 é potencial questão de prova. Por quê? Porque a Lei 10.261, como você já deve saber na altura do campeonato, ela é o quê? Ela é o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado de São Paulo, Ele está usando servidores públicos porque é uma lei anterior à Constituição de 88. A partir da Constituição de 88, nós falamos de servidores públicos, Ok, vamos lá para a alteração, O que essa lei fez, Essa lei, ela simplesmente trouxe um dispositivo de alteração, que, na verdade, ele incluiu um novo artigo, Fica acrescentado a Lei 10.261, de 28 de outubro de 1968, o artigo 68A, com a seguinte redação. Então, acrescentou o artigo 68A. Vamos fazer a leitura seca do artigo. O funcionário poderá afastar-se do Estado para atuar em organismo internacional em que o Brasil participe ou com o qual coopere, mediante autorização expressa do governador, com prejuízo dos vencimentos e demais vantagens do cargo, Ok, professor, e aí? Aí, calma, antes de explicar o 68A, é muito importante a gente ir para o 68, O que diz o 68? Olha só, o funcionário poderá ausentar-se do Estado ou deslocar-se para a respectiva sede de exercício para a missão ou estudo de interesse do servidor público mediante autorização expressa do governador. Então, o artigo 68, ele fala poderá ausentar-se, E o artigo 68A, ele fala poderá afastar-se, E aí, professor? Claro que são dispositivos diferentes, Eu vou explicar primeiro o artigo 68 e depois eu volto no 68A para você ter a completa aí, situação. Vamos supor, que o cara é servidor público, lá do Estado de São Paulo, E aí, este cara, ele foi designado por uma missão, Olha só, atenção, para participar lá na ONU, por exemplo, de uma reunião de 3 dias. Pode ser reunião, pode ser conferência, convenção, fórum, não interessa, Então, ele vai lá, ele foi designado para participar desse, olha só, ele foi designado para participar de uma reunião lá na ONU, como todo mundo sabe, do Estado, ou deslocar-se pela respectiva sede do exercício para a missão ou estudo de interesse do serviço público mediante realização expressa da ONU, aliás, eu coloquei aqui, internacional, Vamos mudar aqui, Vou colocar aqui, tudo bem, vamos lá, pode deixar aqui, ele poderá se ausentar, está aqui, missão ou estudo de interesse, então o quê? Pelo governador. Então ele vai lá, ele pode fazer isso, e tem várias missões de ação, isso aí, ou ele pode aqui também, eu vou colocar outro caso aqui, ele pode participar de um exercício da sede, o estudo de interesse do serviço dentro do Brasil também, Só que aqui diz que tem que ter autorização expressa do governador, E aí, professor? Claro, como ele está em missão, ele vai o quê? Receber a sua remuneração. O artigo 68A, ele fala, mais ou menos desse artigo, mas ele
deste assunto, mas o quê? Com um foco diferente. Tá? O que ele fala aqui? O funcionário poderá afastar-se do Estado para atuar em organismo internacional em que o Brasil participe ou com o qual coopere, mediante autorização expressa do governo. Então, ambos os casos têm que ter autorização. Só que esse afastamento, no outro, ausentar, ele continua, vou dar um exemplo, eu sou ex-gestor governamental, tá? Então, um cargo estadual, então estou lá. Então, no caso anterior, eu vou o quê? Ausentar temporariamente para fazer uma coisa específica, está lá. Nesse aqui, eu vou me afastar do cargo de gestor e eu vou cumprir eu vou para onde? Eu vou lá para o organismo internacional, no caso da ONU, eu vou lá assumir, por exemplo, a gerência lá de combate à pobreza da América Latina. Tá? Ou seja, é um cargo, então eu não posso ocupar dois cargos, então eu me ausento no meu cargo aqui, aliás, eu me afasto do cargo original, tá? Para ir lá para esse órgão multi-internacional, no caso da ONU, né? No caso da ONU, para ocupar esse cargo específico. Esse é o dispositivo do afastamento. Só que esse afastamento, nós temos aqui, ó, duas coisas importantes. Primeiro, expressa autorização do GOV. Tá? E aí, professor, outra coisa muito importante que pode ser cobrada na sua prova. Ó, com prejuízo dos vencimentos e demais vantagens do cargo. Com prejuízo do vencimento, ou seja, ele vai ter um afastamento, ele vai solicitar esse afastamento do cargo dele, de origem, e ele sabe que ele não vai receber nada do cargo de origem, né? Como ele vai se afastar para atuar em organismo internacional, né, o que vai cooperar está lá do outro lado, quem vai pagar o salário dele, a remuneração, vai ser esse organismo internacional. Então, isso que diz aí, essa foi a previsão, com certeza aí, essa previsão aqui, o Estado de São Paulo deve ter aí servidores aí que devem estar atuando em vários organismos internacionais e eles quiseram aí regulamentar a situação. Bacana? Então, é isso aí que fala o artigo 68A, né? Bacana? Fechou, né? Encerramento dessa nossa aula, novamente, vamos de Sócrates, né? O que é um amigo? Uma única alma habitada em dois corpos, né? Então, quando fala irmão de alma, né? Então, um amigo é a única coisa, né? É a única alma que habita dois corpos. Normalmente, um corpo habita uma alma, né? E o amigo não, duas, né? Amigos, né? Sócrates é Sócrates, né? Pessoal, forte abraço, fique com Deus, até a próxima. Fui, tchau.